Olá, seja muito bem-vindo ao Em Crônica. Eu sou Antônio Neto e este é o canal que fala de política e economia com humor e irreverência. Mas hoje não é o caso. No vídeo de hoje, vamos ver o desfecho do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, com uma condenação que escancara o conluio entre a esquerda, a ditadura da toga e a mídia esquerdista. Vamos dissecar como Alexandre de Moraes orquestrou um tribunal de inquisição contra a direita, com provas frágeis e narrativas infladas, enquanto a Globo aplaudia e o Brasil virava alvo de sanções americanas. Teremos uma análise robusta, sarcasmo ácido e provocações que vão irritar a esquerda chechelenta. Se você tá de saco cheio da impunidade dos esquerdopatas e da perseguição aos conservadores, tá no lugar certo. Já deixe o seu like para fortalecer a luta e preparem-se. Hoje, o negócio é explosivo. Em 5 segundos. Vamos direto ao epicentro do circo. A primeira turma do STF, com seus 5 togados, cravou um 4-1 para condenar Jair Bolsonaro e outros 7 por uma lista de crimes que parece roteiro de filme de conspiração. Organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Alexandre de Moraes, o czar da ditadura da toga, comandou o show com 5 horas de voto no dia 9, exibindo um PowerPoint com slides e mensagens de WhatsApp como se fossem um fuzil fumegante usado no golpe. Flávio Dino, o comunista travestido de juiz, trouxe piadas sobre Mickey e Pateta para debochar de pressões externas, mas votou pela condenação. Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o roteiro, enquanto Luiz Fux, o único com um pingo de lucidez, votou pela absolvição, apontando a falta de provas contra Bolsonaro. No Brasil, a presunção de inocência é só um adereço. Aqui, o ônus da prova tem que ser do réu, quando ele for de direita. Fux foi didático em seu voto de 14 horas, desmontando, ato por ato, o castelo de cartas que Alexandre de Moraes ergueu com suas narrativas de golpe e conspiração. Imaginem a cena, enquanto o relator despejava slides e mensagens de WhatsApp como se fossem o Watergate brasileiro, Fux, com a paciência de um professor corrigindo uma redação petista cheia de erros, apontou o óbvio, que o STF é incompetente para julgar réus sem foro privilegiado, que o processo cheirava a nulidade absoluta e que as provas eram tão sólidas quanto o apoio da esquerda à Lava Jato. Ele votou pela anulação total, pela absolvição no crime de organização armada e, de quebra, questionou a delação de Mauro Cid como algo muito sério que não podia ser tratada como barganha de feira. Sarcasmo à parte. Parabéns, Fux, por ser o único na primeira turma a lembrar que justiça não é vingança seletiva, ao contrário do conluio togal que soltou Lula com uma canetada e agora tenta enterrar Bolsonaro vivo. Mas claro, o placar de 4-1 veio mesmo assim. Porque no STF, a didática só vale se não atrapalhar a ditadura da toga. 14 horas para explicar o que qualquer contribuinte de direita sabe há tempos, mas pelo menos saiu da boca de uma pessoa que tem mais voz do que nós, simples mortais. Isso pode fazer toda a diferença para as sanções que certamente virão dos Estados Unidos da América. Aprofundando no teatro jurídico, o julgamento, que começou em 2 de setembro e terminou ontem, 11 de setembro, foi uma masterclass de narrativa. Moraes acusou Bolsonaro de liderar o punhal verde e amarelo, um suposto plano que incluía monitoramento e até assassinatos de Lula, Alckmin e ele próprio. As provas? Uma minuta golpista achada no Google, mas que ninguém nunca viu, e a delação de Mauro Cid, que mudou seu depoimento umas 6 vezes. Deveria ser um delator sem nenhum crédito, mas para Moraes, fatos e provas não são relevantes. O STF, em sua cruzada ideológica, escolheu a narrativa em vez da justiça. E o resultado? Bolsonaro levou 27 anos e 3 meses de prisão, Braga Neto, 26 anos, Anderson Torres e Almir Garnier, 24 anos, Augusto Heleno, 21 anos e Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. Cid, o delator premiado, escapou com 2 anos em regime aberto. Ironia cruel.
Enquanto Lula, condenado por corrupção, tá solto e no Planalto, Bolsonaro enfrenta a guilhotina da toga por crimes que o STF, pela voz do carrasco e relator Alexandre de Moraes, não conseguiu sustentar. E a mídia tradicional esquerdista, sempre fiel ao conluio, Globo, Folha e Estadão, transformaram o julgamento num carnaval de manchetes que pintam Bolsonaro como o vilão do milênio, enquanto escondem que a Lava Jato, que pegou Lula, foi desmontada pelo mesmo STF para livrar o ladrão cachaceiro da prisão. A Globo, esse braço midiático do PT e do Supremo, vibrou com cada voto contra Bolsonaro como se fosse gol na final da Copa. Imagina o Bonner, com aquele tom medíocre de professor de moral, anunciando a condenação de Bolsonaro. Que raiva! A impunidade da esquerda que tanto esfolou os cofres públicos brasileiros ri enquanto o STF faz papel de capanga judicial. A direita enxerga claro esse conluio entre mídia e toga. É uma máquina de triturar pessoas de bem, protegendo a esquerda corrupta e criminosa que saqueou o Brasil. Agora, o impacto no cenário global, porque o mundo tá de olho e o tio Sam tá com o dedo no gatilho. Donald Trump, que já impôs tarifas de 50% às exportações brasileiras em julho, chamou o julgamento de caça às bruxas e sancionou Moraes via Magnitsky por violação dos direitos humanos, abuso judicial e censura, incluindo bloqueios de contas no X de cidadãos americanos. Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, observa e fornece dados aos americanos, podendo vir ainda mais sanções, e o Tesouro americano já mira o Banco do Brasil, Lide e Rede Globo por acobertarem decisões do STF. O Washington Post classificou o julgamento como uma provocação a Trump, enquanto o El País o chamou de histórico. O STF, que se vende como defensor da soberania, jogou o Brasil numa crise diplomática, com tarifas que custam bilhões e ameaças de sanções ao BB que podem expulsá-lo do sistema financeiro global. Para a esquerda brasileira, assim como para o ditador venezuelano Nicolás Maduro, é tudo culpa do imperialismo yanqui, mas quem meteu o Brasil nessa foi o conluio PT e STF, representado pelo iluministro Alexandre de Moraes, que prefere salvar corruptos a respeitar a lei. No fronte interno, a condenação é um soco na cara da direita. É um recado claro: fiquem quietos ou vão pra guilhotina. Tarcísio de Freitas e aliados tentam emplacar uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, mas o STF, com sua ditadura da toga, já dá sinais de que vai barrar qualquer tentativa. A economia geme, o real e as ações do Banco do Brasil despencam. Com o pavor de sanções e ceticismo do mercado, o contribuinte vai pagar a conta da vingança pessoal de Moraes sobre Bolsonaro, disfarçada de julgamento da Suprema Corte. A direita reage. Isso não é lei. É perseguição política orquestrada por Moraes, Flávio Dino e Zanin, com a mídia esquerdista como claque. Enquanto Lula, livre e no poder, brinda com a impunidade, o povo vê o Brasil afundar num pântano de narrativas e retaliações. Para fechar, com os nervos à flor da pele, o julgamento de Bolsonaro prova que, no Brasil, a justiça é um brinquedo nas mãos da esquerda. O STF, com sua toga ditatorial, soltou Lula, enterrou a Lava Jato e agora condena Bolsonaro com provas ridículas que não segurariam nenhum inquérito de bairro. A mídia aplaude, o consórcio ri, mas a direita não vai se render. Cada golpe nos fortalece, e a verdade, por mais amarga, é nossa bandeira e o que nos motiva. Sinto que alguma coisa vai acontecer. Alexandre de Moraes foi muito longe. Vamos ver o que nos aguarda. Eu não acredito mais na justiça do Brasil. E você?